E aí, amiguinhos? Vamos lá, parte 2? Vamos continuar falando. Agora a gente vai falar um pouco mais. Eu tô dando uma base para vocês, porque depois a gente vai trabalhar. A partir da outra semana, a gente vai trabalhar detalhes nos relacionamentos, tá? Detalhes no relacionamento. Aqui a gente tá só na parte gostosa, né? Eu falo, eu sou tão romântica. Eu sou romântica, mas realista, né? Realista. Bem, a gente está falando de chama gêmea, né? Como Adão e Eva, né? Então seria o top do top de um relacionamento. Por quê? Dentro desse relacionamento há uma missão de multiplicar e frutificar, né? Então há uma missão espiritual com esse casal, né? Isso não acontece toda hora, né? São encontros que fazem coisas muito grandes, né? Não para eles, mas para a humanidade, né? Tem um objetivo de levar algo grande para a humanidade, né? Então, não é toda hora, né? Hoje em dia o pessoal banaliza muito, sabe? Todo mundo quer, mas precisa fazer o trabalho em si próprio, sentir que tem esse chamado, sentir que tem isso, né? Olhar a sua vida, a sua estrutura, porque é para não acabar se iludindo e ficando sem se relacionar com ninguém, sem se envolver com ninguém, frustrado na vida amorosa, esperando algo como algo da novela, né? Não é para trabalhar, é para isso que fez, né? Esse tipo de relação. E outra, é algo providencial da parte de Deus, isso daí. É o que Deus une, né? Então, quando Deus une, é Ele que faz a sincronicidade, né? O que acontece? Quando acontece o encontro de chamas gêmeas, depois de tanta construção social, tudo, o que acontece? Quando aquelas pessoas se encontram, começa a prosperar coisas na vida dos dois, né? Começa a acontecer transformações na vida dos dois, assim, porque só o impacto do encontro, ele já é transformador, já começa um processo de transformação, né? Muito grande, né? De desconstruções, de novas construções, começa a abrir coisas, né? Por quê? Porque tem uma missão, né? Então, se tem uma missão, começa a trabalhar, tá? Então, chama gêmea isso daí. Aí, quando você está no estado mediano, né? Você está com uma alma, né? Não, essa parte é a parte espiritual, tá bom? Esse tipo de relacionamento é espiritual puro, né? Quando você está no nível de alma, né? No nível de alma, que a gente falou, vai lá, na play da árvore da vida, que a gente está começando. Quando você está com esses campos espirituais ainda não muito desenvolvidos, você está mais no campo dos chakras básicos da alma humana, aí você conhece o quê? A alma gêmea, né? A alma gêmea é alguém muito parecido, tanto na parte positiva quanto na parte negativa, na sombra e na luz, né? Quando você conhece alguém nessa, né? A alma gêmea é assim, por quê? Porque começa a acontecer o efeito de espelhamento, por isso que é a alma gêmea, né? Ela não é alma única, ela é gêmea, né? Então, acontece um espelhamento para o quê? Para a elevação dos dois. Então, os dois se tratam. Olhando para o outro, acaba reconhecendo em si mesmo, porque às vezes não consegue ter um conhecimento próprio, né? Às vezes não está tão maduro como pessoa. Então, o que acontece? Acaba acontecendo o espelhamento. Então, tipo, a pessoa julga o outro, mas na verdade ela mesma tem aquilo, então ela precisa trabalhar aquilo nela, entendeu? Aí que acontece. Então tem muito mais chance, tem muito mais almas gêmeas, dizem, né? Eu não tenho certeza, que a gente tem até 7 almas gêmeas. Então, tipo, você tem 7 vidas aí, 7 tentativas, tô brincando, de conhecer pessoas, né? E é brincadeira, mas isso pode acontecer com familiares. A gente é muito tratado dentro da família da gente, até conhecer alguém,
né? Então, aí, está sendo trabalhado para que haja uma elevação espiritual. Então, o relacionamento, né, o casamento é algo tão sagrado, né, que se as pessoas tivessem noção do que elas estão fazendo quando elas estão se relacionando, né, que elas estão vendo a evolução espiritual delas, quando acontecem esses encontros, né, para todo mundo subir, né, subir junto. Então acontece isso, né? Acontece isso, há o espelhamento, muita afinidade. Você fala, nossa, aquela pessoa lá, porque você ainda não chegou no ponto do amor incondicional, né? O seu amor ainda é condicional, né? Condicional. Então há essa troca aí para que se chegue ao amor incondicional, tá? Uma alma gêmea pode se transformar, né? Quando os dois vão junto, porque cada pessoa tem seu tempo de amadurecer, cada um tem seu tempo, mas como tem bastante afinidade, então não é um relacionamento pesado, entendeu? Um relacionamento muito difícil, muito conflituoso, não é, né? Porque tem isso, então é mais fácil. Aí a gente tem aquele relacionamento das almas complementares, que é o famoso os opostos que se atraem, né? Que a gente fala, estressa. Estressa por quê? Porque quando acontece esse tipo de relacionamento, é porque a frequência está muito baixa, tá? A frequência está muito baixa na questão do amor. A questão do amor está muito baixa. Então, o que acontece? Bastante diferença para aprender o perdão, a compaixão, a doação, né? Para aprender a doar, Então, são relacionamentos muito mais difíceis, né? Mas tem a ver com a condição da pessoa. Se a pessoa vai muito pelo seu instinto, né? Não abre o coração para o amor, não procura elevação espiritual, né? Então, acontece o quê? Esse tipo de relacionamento, né? Ou vai. Agora, o que acontece? Outras relações, elas são complicadas, né? Por causa do contexto social. Aí já não estou falando nem dos opostos que se atraem, né? Nem da alma gêmea, nem da chama gêmea. Aí nós vamos falar dos outros tipos de relacionamento que existe hoje, tá? Eu estou trazendo para o tempo de hoje porque nós estamos falando de algo muito elevado e da construção social que muda tudo, né? Muda tudo. Então, o que acontece? Determinados relacionamentos, né? Eles vêm como para aprender o amor sacrificial. Alguns aparecem com essa configuração, tá? Por quê? Porque através disso você quebra padrões repetitivos de ancestralidade, né? Essas relações são as mais difíceis mesmo, né? Porque quando os opostos se atraem, eles estão tendo bastante troca, né? Para que os dois sejam aperfeiçoados, há bastante troca. Por mais que não seja fácil, tá tendo troca, né? Quando acontece uma relação muito em desnível de dar e receber, né? É porque há uma disfunção muito grande de padrão de ancestralidade. Então o que acontece? Aquilo vai doer, né? Aquilo vai doer para quem está no padrão de doar demais, né? Vai doar demais para aprender a doar de menos, né? E doando de menos, se o outro não for lá e alcançar para doar o meio a meio, ele vai acabar. Essa relação acaba, né? Essa relação acaba. Se um doa muito, o outro doa pouco, o outro começa a doar menos, para aprender a doar menos, para o outro chegar no meio a meio, e isso não acontece, a relação acaba, né? Então, toda relação tem um propósito divino. Ou para aprender lição, né? Ou para aprender lições difíceis, outra para aprender lições mais ou menos, outra para tal, e a outra que tipo a pessoa tá mais íntegra, né? Tá mais íntegra. Então, falando sobre isso, a gente começa a pensar,
né, aquilo que a gente deve, o tanto que a gente deve se tocar, né, de quem a gente é, né, que nível que a gente está, o quanto que a gente é disposto, o quanto que a gente cuida da vida espiritual, o quanto que a gente cuida do nosso amadurecimento emocional, da nossa... Cara, quando você não tem um negócio top, todo mundo precisa de cura e libertação. Todo mundo precisa de cura e libertação. Cura emocional, libertação de padrões, todo mundo, né? Se você vive no planeta Terra e ainda não foi levado como Enoque, né? Ou não tá que nem Jesus, então é porque todo mundo tem coisa para melhorar, todo mundo tem coisa para aprender, né? Todo mundo tem. Então os relacionamentos eles acabam sendo constituídos assim, tá? Por isso que depois a gente vai um pouco mais para frente, falar, porque Deus criou assim. Depois quando você vai lá com Moisés, já tem divórcio. Já tem divórcio ali, né? Por quê? Porque não estava funcional. Se tivesse funcional, maravilha, né? Quando Jesus veio lá na frente, ele falou, né? A vontade de Deus é que, desde o princípio, ele falou o que tinha de mais elevado, né? Mas se os homens não fazem, continuou tendo processos de divórcio depois, tá? Continuou tendo por vários motivos. Por vários motivos. E nós vamos falar mais pra frente, né? Afinal de contas, casamento é uma instituição falida ou é uma união sagrada? Né? Vou deixar isso para vocês. Grande beijo.